Porque é clássico, né? Assim, a gente, Ah, normal, cara. na hora que a gente tá gravando, vai tocar o. Não, mas Alguém vai olha, querer cara, ligar. eu vou te dizer que como toda hora eu só uso o WhatsApp, cara, toda hora, puta, tá tocando essa merda, só que toca do computador. Do computador É, atrapalha mais. De boa. vou tentar não falar muito. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu tô com o Luiz Leal. Cara, o mais legal de conversar com ele, ele saiu daquele grupo maldito, bendito, sei lá, o que você pode chamar o que você quiser, que é o DIBR. Que, meu, é um grupo espetacular, né, que já tá formado aí há uns 3 anos, né, vai fazer 3 anos aí. E fala com muita gente de todo mundo e mostra como o design ele é super ímpar, né? Você tem pessoas trabalhando em vários lugares. E nada melhor do que falar com o Luiz, que é um dos caras que a gente tá aí conversando para fazer um podcast aí junto com um monte de gente, para falar como é que é estudar fora do país, cara. Não é simplesmente você pegar suas malas e ir embora, mas tem muita coisa aí que a gente tá preparando esse podcast, né? A gente tá preparando isso daí, o Luiz vai participar também. Luiz Big Leal é designer industrial carioca formado pela PUC-Rio com MBA em Design Estratégico pela ISPM Rio. Possui mais de uma década atuando no mercado nacional e internacional, desenvolvendo produtos para o mercado brasileiro, inglês e norte-americano. Em 2016, se mudou para Ho Chi Minh, no Vietnã, para desenvolver móveis para o Reino Unido, Austrália e Ásia. Atualmente mora em Toronto, no Canadá, onde desenvolve produtos para a América do Norte e Europa. Nesses mais de 10 anos, desenvolveu projetos variados, desde simuladores de treino, relógios, utensílios domésticos e linhas de móveis. Também teve projetos premiados e selecionados para participar de exposições no Rio de Janeiro e em Milão, na Itália. Mas o legal de chamar o Luiz, achei interessante, que foi a jornada dele, que eu acho muito louca, né? Ele vai primeiro para a terrinha do Mao Tse Tung, né? E depois ele vai parar no Canadá, cara. Que história é essa, meu? Como é que você foi parar no Vietnã? O que o Vietnã tem de interessante? O que você percebeu? Como é que você foi parar lá, cara? Você é do Rio e foi para lá? Foi bem engraçado. Foi em 2015. Já estava com uma vontade muito grande de sair do país e ter outras experiências, assim, para ser bem honesto. Eu sou do Rio, então eu via tinha uma dificuldade, ainda mais em 2015, em conseguir umas oportunidades com design. E eu, Lá no como Rio já, mesmo, lá é no isso? Lá no Rio, Rio. isso, lá no Rio. Eu já estava querendo ter essa experiência fora, né? E aí eu lembro que eu passei 2015, assim, frenético, aplicando para todas as vagas possíveis que surgiam no LinkedIn, todos esses lugares, assim, tipo job boards. E uma delas surgiu foi o Vietnã. E eu lembro até que eu falei que na época era minha namorada, eu falei, olha, surgiu uma vaga no Vietnã. E meio que foi despretensioso, eu falei, vou mandar, né? Acho que vai ser que nem os Estados Unidos, não vai rolar. E mandei. Isso foi por volta de março. Cara, chegou um dia, eu tô voltando para casa a pé, tô, senti vibrar meu telefone isso em outubro. Olhei, era um e-mail do meu futuro chefe que perguntando se eu ainda estava interessado na Disponível. vaga. É. Nossa, eu fiquei até meio surpreso, falei, tô sim, tô disponível, tô interessado. Aí a gente começou aquela conversa, né? Faz as entrevistas pelo Skype, faz entrevista, ele queria entender também, né? Ele era inglês, o meu chefe, então, assim, qual era a noção de inglês que eu tinha, ele viu meu portfólio e gostou, e aí fui indo para frente com isso, e aí chegou aqui um momento que ele perguntou se eu queria ir para o Vietnã para conhecer, né? Uhum. E aí cheguei lá, falei, claro, peguei um voo, fiquei 5 dias, ou seja, eu cheguei, não me recuperei do jet lag e voltei para o Brasil, piorando meu jet lag. Ah, caraca, velho. Eu fui só conhecer a empresa e conhecer o país para meio que para me situar e realmente decidir, você quer ir ou não quer? Cara, e o nome da cidade que você foi é Ho Chi Minh mesmo, que é Ho Chi aquele. Minh. Ho Porque Chi Ho Minh Chi Minh é, é um dos é, fundadores, né? Um dos idealizadores, né? Ho É o Chi Minh Mao Tse-tung Ho Chi Minh. é o herói da guerra, né? É o herói da É, guerra do Vietnã. é. Na verdade, Ho Chi Minh é a antiga Saigon. Ah, tá. Verdade. Quando a guerra acabou, Saigon virou Ho Chi Minh.
Ah, que louco, cara. Em homenagem a esse, o É, idealizador, né? Que louco, é, cara. Porque eu sei que a briga era quebra-pau ali com o Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, o Mao Tse Tung é, era mais socialista, né? Era essa e- a história, né? Cara, isso. E aí fui para lá, foi, pô, muito interessante, me amarrei. E aí aceitei a vaga, né? E aí o cara nem me deu nem a oportunidade de despedir das pessoas direito. Já mandou um. Tá, então tá bom, toma passagem aqui, você vem dia 2 de janeiro. Ou seja, virou o ano, né? Deu ano novo, curti com a minha família e com meus amigos. E de noite já estava indo pegar o voo para isso o Vietnã. 2016? 2016. Caraca, mano. Aí Sério? fui para E, lá, foi meu, irado. duas coisas assim, tem alguns países no mundo, né? Não só na América do Sul, mas tem alguns países no mundo que não precisa do visto. O Vietnã precisa do visto para ir para Olha, lá? Como é que o, funciona? o Vietnã ele foi um país muito engraçado, assim, ele é um país, vamos dizer assim, muito flexível, Tá. né, em relação a vistos, assim. Você tem pelo próprio governo, pelo como ele é, eu acho, ele é muito. Eu consegui um visto de turismo mesmo, mentira, um visto de business, Olha que legal. que eu podia ficar 3 meses lá, entrar e Tá, sair quantas vezes eu quiser. tá. Só que aí, para renovar o visto, eu não precisava nem sair do país. Eu dava o meu passaporte para uma agência e eles, Ah, que 3 dias legal. depois, voltavam com o meu passaporte lá com um visto novo. Meio que automático. Acho que é para. Geralmente esses países fazem isso para aquecer a economia, né? É, Reestruturar. isso. E aí, depois de 6 meses, a empresa bancou o visto de trabalho. Não precisava, não. Eu que pedi só para ter uma coisa mais formalizada e ter, né? Aí poder entrar e sair, não ter que ficar renovando visto, essas coisas todas. E, Mas cara, foi bem tranquilo. e lá você vai trabalhar com o que especificamente? O que que é o forte lá do Vietnã? Dentro dessa área Ah, do design que a gente, né? Vietnã é muito forte móvel, né? Assim, madeira, Uhum, porque é isso, a mão de obra é barata, tem espaço, tem as fábricas. Então, eu fui trabalhar com móvel, né? uhum, Eu estava vindo de um background forte de móvel na época, uhum. porque, né, eu tinha acabado de sair de uma agência de design que a gente tinha lançado uma linha de móveis de decoração muito bacana e eu já tinha meus móveis pessoais, né, Que meus projetos legal, pessoais, que legal. e foi basicamente isso, assim. Então, era trabalheira com móvel, assim, e o móvel voltado, né, a gente era uma empresa europeia, mas a Tá. sede, o design e uma Reino administração Unido, né? Você falou do Reino Unido, né? isso, Numa inglesa, é. né? É. Aí a administração da empresa e o design era no Vietnã, porque era perto da fábrica, Perfeito, perfeito. né? E a gente exportava 80% para o Reino Unido Que do louco. nosso design, fazia coisas para clientes e tal. E era muito maneiro, assim, né? Foi um período de vida assim muito maneiro. Cara, que louco. E como é que é esse crescimento lá no Vietnã? Como é que é? Porque assim, a gente fica, né? Eu acho que, pelo menos para quem não conhece, né? Principalmente esses países que estão mais ali no lado do Oriente e tal, a gente fica meio assim, tipo, é que nem eu acho que estrangeiro tem noção do Brasil, né? Que acha que é macaco É, passando pela rua, essas coisas. isso. Como é que é o Vietnã em relação a isso, em relação a essa relação também com os brasileiros, com você, com essa questão do mercado? O vietnamita, o Vietnã em si, ele é um país muito pobre, Tá, né? Eu morava em Ho Chi Minh, que é considerado São Paulo, né? tá, Do Vietnã, é a capital financeira. perfeito. Eles são muito receptivos com qualquer estrangeiro, qualquer um. Assim, é um povo muito receptivo, Uhum. né? Eles entendem que abrir para o mundo é bom para o país, né? Vem dinheiro, vem outra cultura, e isso é bom para eles. Mas se você comparar com os outros países asiáticos, assim, pelo que eu fui, né? Uhum. Tailândia, Singapura, Coreia, ele está bem abaixo, assim, está bem longe, né? Assim, em desenvolvimento. É Aham. muito trânsito, é muita. Você sai da cidade principal de Ho Chi Minh, você andou 1 hora de carro para fora, você já vê, parece que é outro mundo, Outro é planeta, outro né? país. Ah, Assim, é ah. uma precariedade com relação a saneamento básico, assim, sabe? Alimentação, umas coisas assim bem, bem, bem intensas. Assim, é um choque cultural muito grande. E a parte de design, uma das razões de eu ter ido para lá, foi o que o meu Uhum, chefe falou, foi que uhum. eles têm o Vietnamita Designer,
Uhum. Só que o problema do vietnamita designer é que ele está muito enraizado com a cultura dele. E Tá, ele não consegue se adaptar para a cultura, outro tipo de cultura. tá, Então, ele não consegue gostos e estilos, essas coisas, por exemplo, fica muito difícil. Esse tá, era o feedback do meu chefe. tá. E foi uma das razões dele trazer, dele sempre estar trazendo pessoas de fora, né? Tanto que quando eu fui para a empresa, também entrou comigo um alemão, né? Tá. Um designer alemão. Então, assim, foi uma troca de cultura muito grande, de design, de estilo, de método de trabalho, sabe? Foi muito maneiro. Puta, que louco, cara. Que doideira. É, E você ficou quanto tempo lá, bicho? cara, eu fiquei 1 ano e meio. Um ano e meio? É, E depois você foi direto pro Canadá, alguma coisa? Como é que foi não, não. essa passagem? A gente ficou 1 ano e meio, eu e minha namorada na época, minha noiva, Aham, e, e aí quando a gente voltou para o Brasil, uma das coisas que fizeram a gente até buscar o Canadá foi que a gente viu, né, como é que o designer uhum, consegue viver bem quando ele é bem remunerado. tá. Porque óbvio, a gente não pode se comparar Canadá-Vietnã, mas a remuneração que a gente tinha no Vietnã como designer proporcionava uma vida tranquila para a gente. Tá. Não era a melhor vida, não era a vida dos expatriados vamos dizer, da Ambev, que tinham lá, que tinham apartamentaços, assim, Sim, sim, disponíveis, uma mas aí coisa a gente tá aí. falando de outra coisa, tá falando de multinacional, né? Não tá É, falando uma coisa que é país local, é uma multinacional que tá é, bancando, é normal, né? Tá. isso. Então era uma coisa muito diferente. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente pisou aqui não, pisou no Rio, e a gente falou, cara, a gente vamos embora para algum lugar que o design seja melhor remunerado, que a Tá, gente tenha uma oportunidade de vida melhor, tá. porque o Rio realmente estava muito ruim. Sim, sim. Então quando a gente chegou, a gente se organizou um pouquinho. Pelos cálculos, que foi 2018, é isso? Eu cheguei em meio de 2017, na verdade. 2017, tá. Aí a gente se organizou um pouquinho e comecei o processo Canadá no final de 2017 e começo de 2018. E, Fazendo provas. Hã? e Canadá é tranquilão para ir? Como é que foi a questão de achar? Eu E você falo foi para para a área de todos. móveis também? Não, não. Eu vim. Bom, deixa eu contar como é que eu cheguei aqui, né? Tô atropelando aqui porque É, eu tô curioso. é porque, assim, eu falo para todo mundo que não é difícil Aham, vir, tá, mas isso não quer dizer que seja o processo fácil. tá. Ele é trabalhoso, você tem que Uhum. se empenhar, você tem que. Assim, eu contei muito com a ajuda da minha esposa agora, né? Aham. Que ela Cuidado, ajudou não vai errar, muito. hein? Você já errou a namorada. Opa, noiva, É, esposa, cara. Agora é. ferrou, cara. Aí a gente fez todo um processo de residência para vir como residente e trabalhador, Ela é né? designer também, curiosidade? Também é designer. Também, que legal. Aham. É. Aí e a gente demorou, e esse processo demorou 1 ano e meio, para você ter uma ideia, assim. Então Caramba. 1 ano e meio que você tem que lidar com as suas emoções, com tudo, né? Ansiedade, é foda. E tem que Na a verdade, gente é que nem visto, né? Quando eu tirei o visto italiano, a mesma coisa. A questão não é a trabalheira da documentação, a questão é o é, tempo de revisão. é, Aí vai um dia só para fazer entrevista, aí demora 3 meses, chamam de novo para. É bem um isso. negócio assim, é isso, né, cara? Eu falo com todo mundo que me pergunta que é trabalhoso, mas não é difícil, né? Aham. Você tem umas regras que você tem que seguir, é isso, mas que é bem aberto para a grande maioria. Uhum. E aí a gente saiu meu visto em 2019, e aí em junho, se eu não me engano, e aí em setembro, dia 20, eu pisei aqui no Canadá e Cara, e vim foi bem morar. na hora H, né, cara? Porque se Foi. demora mais uns 6 meses, dá um problemaço. Talvez você não conseguisse, né? Porque ia É, entrar a pandemia, ia ter toda essa questão, né? isso, isso. E aí, quando eu cheguei aqui, como uma das coisas que, né, tá até na minha bio fala, assim, eu nunca fui focado numa área de design. É isso que eu achei legal. Isso que eu achei legal. Eu nunca quis me focar numa área de design, né? Assim, isso foi um trabalho pessoal, né, meu, em nunca ser um cara focado. Eu nunca quero ser o cara que vai só fazer móvel, ou vai fazer só carro, ou vai fazer só isso ou aquilo. Eu sempre quis ter a experiência do design falando, eu trabalho com tudo, no sentido assim, eu trabalho com qualquer coisa, Aham. né? Quer trabalhar com design na veia mesmo, né, cara? Assim, É, tem um e eu projeto, uma acho, problemática.
Isso, e eu acho que o designer é isso, ele tem que poder trabalhar com tudo. Se amanhã eu tiver que resolver, se eu falar, tem que fazer um boneco, eu tenho que saber fazer o boneco, tem que, porra, ter toda a metodologia do processo, Uhum, todos os processos ali para fazer esse boneco e funcionar. uhum. Então, como eu trabalhei com muita coisa, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero trabalhar com design. Né? Eu já sabia Que isso, legal, cara. eu não Mas ia isso é querer muito fazer legal. outra coisa. Isso é muito legal. E aí eu fui aplicando, e uma coisa engraçada, assim, né? Nem me vangloriar nada, mas Mas é por que que as não, pessoas. porra? Se Não, vangloria aí. Mas, pô. né, é porque o que eu vou Aliás, eu nem falar tinha parece que falado o é. apelido dele. É Luiz Big Leal, tá? É porque o que eu vou falar é uma coisa assim que muita gente antes de eu chegar aqui falava, né? Nossa, Tá. é muito difícil arrumar emprego. É muito difícil. Aí eu conhecia gente que estava aqui há 4, 5, 6 meses e não conseguia arrumar emprego na área. Tá. Trabalhava no restaurante. Eu vim para cá, óbvio, eu queria mudar de vida, né? Eu queria ter uma vida melhor. Além do, né, ser um design bem remunerado, eu tenho os outros problemas do Brasil que todo mundo conhece Sim. e também queria sair desse meio. Uhum. Mas quando eu cheguei aqui, eu apliquei para diversas vagas, mas eu consegui um emprego muito rápido. Em um mês e meio eu já estava empregado, ganhando um salário muito bom, podendo bancar a minha casa com a minha esposa, podendo bancar tudo e ter uma vida confortável. É, Foi rápido, né? Então, Uhum. assim, o mercado aqui, ele aceita você. Tá. Sabe, se você é aquilo, se você tiver a experiência, se você tiver assim know-how e principalmente se você se conseguir se comunicar em inglês, Uhum. não precisa ser, né, nativo, você Não tem que precisa se ser comunicar em fluente, é. inglês, É. né, assim, num nível que qualquer outra pessoa vai te entender. O mercado aqui te aceita. Tem muito emprego de design para todas as áreas. O que eu recebo de e-mail do LinkedIn diariamente, assim, 5 vagas para isso, 10 vagas. Designer de produto digital, dá até uma coceira esse nome, mas designer digital e o X, o Y, nossa, assim, 20 vagas, 30 vagas que você vê assim abertas. É bizarro. Então, assim, tem a vaga, tem o mercado querendo você, só que tem que também não, você não pode esperar cair do colo. É, cara, eu acho que uma das grandes questões é um pouco esse sonho de. É aquela história, né? Independente de que país que você tem que esforçar, mostrar a cara e falar para que É, que você veio. Eu acho que você também isso. toma uma postura interessante, que é quando você fala, puta, eu vou trabalhar com design, não importa em que setor, mas vou trabalhar com design. Isso abre uma porta muito boa, porque às vezes as coisas estão na tua frente e fala, puta, mas eu não sei trabalhar direito com móvel, nunca trabalhei direito com móvel, não É, vou pegar. Puta, pega, sabe, cara? Eu acho que é, é. é por aí Uma, mesmo. coi uma coisa que sempre foi um motor para mim foi essa questão de querer, uma vontade de trabalhar e estar ali no meio desse meio criativo. Uhum, Então, eu sempre trabalhei, né? Sempre que eu mudei de emprego, ou por iniciativa própria, ou por iniciativa do mercado, né? Assim, né? A empresa sim. fechou, aconteceu crises e tal. Eu sempre fui para o meio criativo e sempre trabalhei com coisas diferentes. Tá. Eu pulei do móvel para fazer cenografia de evento num escritório Muito de louco. arquitetura. Uhum. Porra, e foi foda, É sabe? muito louco, Assim, é muito louco. o dono do escritório, a gente é amigo até hoje, a gente se fala assim, o cara, eu comento com a minha esposa, você falou, gente, ele é maluco, mas ele é um maluco assim, ele é muito criativo. Eu me Sim. espelho, assim, o cara é muito sinistro. Eu acho ele muito bom. Às Sim. vezes ele vinha com umas coisas assim, vamos fazer isso. Eu falei, cara, não dá, João. E aí ele, não, mas vamos fazer. Eu falei, cara, tá bom, vamos tentar, sabe? Era muito legal isso. E essa coisa de você trabalhar com várias áreas abre o leque para você conseguir um emprego também muito mais rápido, Sim, 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 né? sim. Aqui, pelo menos, quando você muda, né? É, é, o Você... é o que eu sinto, cara. Eu sinto que assim, eu acho que o grande problema é quando você vai achando que vai cair no colo, né? Acho que para Não, não, qualquer não. lugar, né, cara, isso é complicado. Você tava com isso sufocado, porque daí você fala, putz, vamos pro Vietnã, o Vietnã foi uma aventura legal, faz sentido, vamos para um país que de repente aceite. E como é que é engraçado porque Toronto, né, Canadá, tal, ele foi, eu lembro quando eu estava querendo ainda fazer arquitetura, faz muito tempo atrás, quando eu tinha lá meus 10 anos, tal. Toronto era a capital da arquitetura, era uma coisa assim. Como é que é a arquitetura, o design para o pessoal do Canadá? Como é que eles percebem isso, essa leitura? Olha.
o design aqui é muito engraçado. Eu ia até comentar isso, porque eu acho que talvez outras pessoas que moram fora também vão comentar esse tipo de coisa. É que o design aqui, ele é muito segmentado, assim, sabe? Ele é muito... eu sou designer, eu só faço conceito. Eu sou Tá, designer, eu só faço tá, a parte depois para manufatura. Eu tá, faço só isso, render. tá. E o brasileiro, não. O brasileiro, né? É O tudo, brasileiro joga nas 11 posições, é. né? Então, quando você chega aqui, isso é muito bom, né? Mas essa questão eles, como eles percebem o design, eles entendem que o design é essencial, Tá. né? Para o bom funcionamento de uma empresa, para o Eles rendimento da percebem como empresa. estratégico. Você acredita que eles percebem como estratégico? Eles não entendem o design Como como custo. a firula. É, Eles como um entendem que o custo. design assim, é o diferencial, Tá. né? Assim, Aham. aqui eu vejo muito, né? Tem muita vaga para interior design, que é o Tá. escola de arquitetura, né? Tá. Tá. Sim. Que vai fazer as coisas. Mas assim, muita vaga, muita, tem muito. E aqui eles têm muito também tem um mercado aqui muito diferente, pelo menos do Rio. Aqui tem a renovação da sua casa, né? Você faz a Tá. renovation, você Tá. faz a sua obra. Então você pega, pô, o cara vai, ele quer renovar a cozinha. Aí ele gasta, sei lá, US$ 50.000, Aham. sabe? Que se você, nossa, US$ 50.000. Cara, o Não, cara não, não. pega É no que você tem que banco. converter aquela história, tem que converter ou em Big É, Mac, né? Ou na é, moeda, a moeda que você ganha. Sim, não, sim. mas o cara pega US$ 50.000 com o banco e paga em 15, 10 anos, ele faz uma cozinha nova, e aí ele contrata um escritório, sabe, ele faz todo um Aham. projeto. Aham. Aqui tem muito isso, então tem muito escritório de arquitetura, interior design, que faz coisa para... Até tem muita vaga que era assim, um escritórios que fazem o hotel que está na Coreia, o hotel que está no Japão, que está, sabe, do outro lado do mundo, Eles os caras estão exportam o fazendo. serviço, né? A Exportam gente bastante. aqui exporta, né, muita coisa. A Uhum. própria empresa que eu trabalho hoje, o Qual grande que é? foco Qual que é a tua empresa? se chama New Age Products. New Age. Nossa, New New Age. Age. Olha só. É. Todo o design ela é meio espalhada globalmente. A gente tem um time na Índia, né? Tem um time na China, mas o design e a administração está toda aqui no Canadá, mas Tá. o maior mercado dela é os Estados Unidos, É bom, né? entrou nos Estados Unidos é o principal É, mercado, né, cara? O mercado consumidor é e, avassalador, né, cara? só que não são 10% mesmo, mas é quase isso, né? O Canadá tem 38 milhões de pessoas, os Estados Unidos tem 360 milhões, então, Aham. assim, é absurdo, né? Você tem que entrar nos Estados Unidos. Mas o Canadá exporta muito, né? O que a gente estava falando é que o cara que, às vezes, o stand da Gucci na Macy's foi fabricado aqui. E aí o cara só exporta através da fronteira e pronto, é isso. Cara, não, e é Entendeu? impressionante, assim, quando você vê a maioria de séries, eu lembro que eu acompanhava aquela Supernatural, né, que teoricamente Ah, era um road trip pela América toda, mas era toda gravada no Canadá, foi toda gravada lá, é muito louco. acho que Aí, Suits também era aqui gravado em verdade, Toronto. Suits, é. O The Boys é gravado aqui Ah, agora. é, o The Boys cara, é The verdade. Boys. O The Last of Us também tá indo pra aí? Eu não lembro, cara, se tava, eu tô Não na sei, dúvida. eu só não sei. Puta, o The Boys é aí, é O The verdade, tá Boys eu sei que é ligado? aqui porque uma amiga nossa brasileira aqui já encontrou, já passando assim, andando na rua, viu a rua fechada e o pessoal gravando. O Capitão Pátria, né? Sai correndo. É, Ah, que irado, tipo velho. isso. Mas é Cara, isso, cara. Fala. isso é muito legal. Não, é legal porque isso aí também quebra um pouco de alguns paradigmas que eu acho interessante, porque o Canadá ele é um país rico, ele é um país assim que se autossustenta, se autoporta e tal, mas ele incentiva bastante essa questão da exportação, da coisa, né? Então, não É, necessariamente você tem que exportar porque você é um país de terceiro mundo, mas é uma questão cultural mesmo, né? quando eu falo a gente, é o canadense, né? O Canadá. O Uhum. que me parece é Gostei. A que gente, o canadense? é, eles exportam o intelecto, né? Assim, eles exportam muito o que A economia criativa, né? Aquela história da isso, economia assim, criativa. o TI, que é muito forte aqui também, toda essa Tá. parte de tecnologia. Então, eles exportam muito isso, né? Eu lembro de uma professora minha que falava que na escola, assim, o Brasil exporta o grão de café para a Alemanha e a Alemanha torra o café e vende para a gente o Nescafé
Aham. a 10 vezes o preço da saca do café, um potinho micro, sabe? Aham. E a gente paga. E a gente é como se a gente exportasse o Nescafé, assim, a gente está exportando a coisa boa, assim, né? Um produto quase que final para o consumo. Então a gente a gente consegue, o Canadá consegue, né, ter isso, porque ele não tem muitas pessoas, né? Tem Uhum. muita gente velha, muita gente, né, É um uma país população. idoso, é um país bem idoso, né? É um país bastante idoso, assim, a expectativa de vida aqui, pelo que eu entendo, é alta, Aham. né? Nunca pesquisei, mas pelo que parece é alta. Tem muita casa de repouso para os mais velhos do governo, né? Aham. Então, tem muito isso. Isso é um dos fatores que o Canadá também, que a gente de fora, é para suprir essa demanda de pessoas jovens, né? Querem formar família, querem fazer é, todos esses tipos de coisas, assim, Sim. que é settle aqui, né? Vamos dizer, ai, perdi a palavra, que é morar no Canadá, Aham. né? Não é aquela pessoa que tá de férias ou vai que quero ficar 6 meses, não. Que é pessoas que tenham filhos aqui, que o filho cresça É, eles aqui. incentivam isso. Tem vários países É, nórdicos que também que estão assim por causa dessa problemática, né? aqui é muito, assim, é muito frio, né? Então, Sim. nem o canadense quer ficar aqui direito, né? Então, E vocês tem gostam de esse frio? detalhe. Você e sua esposa? Vocês curtem? Olha, sendo bem sincero, eu não ligo muito pro frio, não. Tá. Né? Ele não me atrapalha tanto, porque ainda mais estou trabalhando de casa. Mas realmente se você está numa situação que você tem que pegar um metrô, que você tem que pegar um ônibus, né? Você tem que andar na rua, é, o frio realmente atrapalha, assim, fica bem desconfortável, né? O, No o janeiro, em fevereiro. janeiro, fevereiro. O Morita, uma vez ele comentou, nem lembro se ele comentou isso no podcast, na Fernando Morita, ele falou que teve um momento que, quando ele foi para a Alemanha, porque ele estava primeiro no escritório conceitual, acho que era Espanha, ele ficou lá um tempo, aí mudou para a Alemanha esse escritório conceitual. Acho que na época, Volkswagen, Audi, agora eu não lembro, posso falar merda a empresa. E daí ele falou, cara, a primeira vez foi justamente morando na Alemanha e entendendo que o frio faz você não querer sair, que eu comecei a entender por que as pessoas têm tantas ideias em países nórdicos, sabe? Porque você tá em casa, você tem que ter ideia, você tem que fazer alguma É, coisa. É é, isso mesmo? É essa a sensação, cara? vou te falar que sim. Tem que ser meio caseiro, né? Não pode. Tem que ter meio essa É, mentalidade também, né? eu acho que assim, se você vem muito jovem para cá, ainda mais se você vem do Brasil, do Rio, vou falar do Rio porque Aham, foi minha realidade. sim. Se eu viesse para cá com 20 até 25 anos, eu não ia durar aqui um ano. Porque com 25 anos eu estava saindo todo final de semana, Sim, eu tava indo para festa, eu estava fazendo um bando de coisa. E aqui, chega no inverno, você não sai de casa, você não sabe, você até sai, mas é um trabalho você sair de casa. Você tem que sim, botar sim. casaco, gorro, luva e não sei o quê, e aí pega trânsito, aí você tem que dirigir devagar porque tem a neve na rua, e aí tá tudo escorregando, e aí é complicado. Você tem que ser bem caseira. Eu e minha esposa, hoje em dia a gente fica no inverno, fica bem mais em casa, né? Não Uhum. fica, não sai tanto assim. A gente vai sair para um jantar, vai fazer alguma coisa assim, um cinema que é perto de casa. Uhum. Mas a gente gosta mais de aproveitar agora o verão e a primavera, que a gente vai num parque, que aqui tem muito, que é bem legal, Tem bastante verdade. entendeu? Pô, é perfeito para isso. Assim, a gente mora muito perto de um parque, sabe? Então vai Tá. no parque, tem um lago, tem bichinho, aí é a vida. Essa vida, né? E É essa boa. história, e essa história de ser do design, o que que você acha que você conseguiu levar daqui, da sua experiência, e o que provoca assim um novo pensamento de design, uma nova coisa aí no país, com a empresa também? Tem essa provocação? Como é que funciona isso? Eu acho que o principal é aquilo que eu falei para você. O brasileiro, ele tem que se virar. Você tem que aprender a se virar. Uhum, Independente da profissão, e o design, sim, então, se vira mais ainda. sim, sim, Você tem que saber fazer tudo. Então, quando você entra, você mostra que você chega aqui e mostra que você participa de todos os processos, né? Você participa do conceito, da modelagem 3D, da apresentação para o o cliente, executives, para o cliente ou para o pro seu stakeholder, sei lá. para o chefe, para o dono da empresa. Você faz o desenho técnico. Quando você faz tudo isso,
e aqui as pessoas estão segmentadas de cada um fazendo um negócio, você já começa numa vantagem em relação a quem está aqui, quem estudou aqui, Sim. né? Tá. Isso é o que eu vejo muito claramente com todo mundo, todos os designers que eu me Relacionando, né? relacionei. Uhum. E questão de estudar a própria educação, o brasileiro busca muito, né, se aperfeiçoar, até por Verdade. uma necessidade de mercado, né? O cara vai fazer Sim. uma pós, ele vai fazer um mestrado, vai fazer... Aqui eu conheci um designer até hoje que tinha um mestrado. Ah, é? Tá. Todos os outros designers, assim, saí da faculdade, tá 10 anos fora da faculdade e nunca fez um cursinho a mais, sabe? Tá. Tá só fazendo um trabalho aqui, faz trabalhos e tal, e é isso. Isso que eu vejo, assim, Aham. o que rola de provocação que você perguntou é também essa gana que eu acho que o brasileiro tem de querer, né? Sim. O cara que, ainda mais um cara uma pessoa que muda de país, porque você quer mais para você, né? Sim. Não no Sim. termo de ganância, mas Não, você quer se desenvolver, né? Quando você está buscando, você você se quer ser desenvolver. melhor, Você quer ser melhor. você quer o mais para sua vida de uma forma de boa, né? Do jeito bom de ser. Então você entra numa empresa já como a gente fala no Rio, né? Faca no dente É. e chega para tocar o terror, né? Assim, em qualquer empresa que eu entro, na primeira semana eu vou me habituando, mas na segunda eu já estou ali falando o que eu penso e falo, tem que fazer assim, acho que tem que fazer assado, e aí a gente começa a trocar, e eles gostam também disso, porque eles veem que você não precisa de 6 meses para se habituar. E isso aí é uma coisa curiosa quando você está falando, a questão cultural, né? Porque assim, Brasil tem bastante essa coisa, mas tem um ponto que é óbvio que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, mas você tem coisas que acontecem mais devido ao cultural. Tem muita aquela história, se você começa a se destacar um pouco, alguém vai lá e quer te encher o saco e puxar teu tapete. Você sente isso por aí ou você sente, puta, o cara tá se destacando, gostei da postura dele. Óbvio que sempre tem um e outro, mas eu tô falando num geral, sabe? Porque aqui no Brasil a gente sente muito mais o cara falando e ficando puto quando você tá começando a crescer e às vezes quer levar a pessoa junto e a pessoa não quer estar junto. Você sente um pouco essa história. É, Como é que você sente aí? olha, eu vejo isso muito uma questão, muito depende muito da empresa. Tá, Eu vejo que na empresa que eu tô, assim, quanto mais eu me destacar, mais feliz a minha chefe vai ficar, porque, né, assim, para ela crescer, eu tenho que crescer também, né? Ela não perfeito, pode é. crescer e eu não vou ficar parado. Tá. E Então, não tem aquele problema, tipo, você sabe mais que ela. Porque aqui é um não, inferno isso. eu sei muito mais do que ela em algumas coisas e ela sabe muito mais do que eu em outras. Uhum. Ela está na empresa há 5 anos, completei um ano ontem, Aham, entendeu? Então, aham, é uma troca constante, né? aham. Mas o que eu vejo muito é que tem muito canadense, justamente aquilo que eu te falei, do cara que ele se formou há 10 anos e nunca se atualizou, nunca quis fazer nada, e chega um imigrante que tem uma pós-graduação, que Pós, MBA, né? tem Ah, todo um background background. ali, uma bagagem, e não que pega o lugar dele, mas que já chega se destacando também em pouco tempo, rola um certo incômodo Incômodo. deles, Ah, sabe? aham. E aí rola aquela coisa de, tipo, imigrante, não sei o quê, porque imigrante está isso, imigrante tá tomando o emprego do canadense. Mentira, não está Sim, tomando, sim, sim, né? A gente só sim. tá, a gente fala assim, raising the bar, sabe? A Aham. gente só tá, tipo, botando, Subindo a pô, régua. Ah, isso. É basicamente o que eu vejo, assim, eu já vi eu presenciei também empresas que pagavam salários diferentes para imigrantes e salários maiores para canadense, tá, né? tá. Mas eu sinceramente eu não esperava diferente, não. Eu não tava achando que ia ser um Não mar de rosas, sabe? exato, 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 exato. E aí nesse quesito cabe a pessoa, né? Então, aceitar ou não, ou então tipo se aceitou, correr atrás de uma melhora em outro lugar e sair e seguir a sua vida e deixar a empresa na mão, né? Faz o que tem que fazer. Agora, uma outra coisa que você comentou que eu achei bacana, cara, eu quero até te perguntar sobre o seu ponto de vista mesmo nessa questão, até porque é o teu ponto de vista aqui, É, tal. Big, você acha que o fato de ser muito especialista, entendeu? Você fala que as pessoas acabam se especializando muito, você vê bastante isso.
é mais prejudicial para o desenvolvimento de projeto, é menos prejudicial? O que que você enxerga nesse... Eu acho que Estou qualquer falando do seu tipo ponto de... de vista de design. Eu entendo que qualquer especialização, ela te afunila para uma determinada solução, né? Uhum, Te leva para sempre as mesmas coisas. uhum, Porque é aquilo, né? Você está acostumado com aquilo, vai sempre fazendo aquilo. uhum. Quando você se especializa, você vira ótimo naquela indústria. E aí vamos falar do design, assim, né? É, Vamos falar do design e vamos falar vou dar um tipo, o cara que é o automotivo, assim. Eu acho muito maneiro quem desenha carro. sim. Eu não faria carro, não trabalho com carro porque eu pessoalmente não gosto, No não Supercarro eu quero. também não curto tanto, não. Assim, Os conceitos. mas eu fico imaginando um cara que passa a vida inteira desenhando carro e aí um dia ele, por uma virada da vida, ele tem que buscar um emprego e não no carro e ele tem que arrumar uma outra coisa. Uhum. E aí, pô, vamos tipo abrir uma vaga de móvel e aí ele fala, pô, mas você fez carro a vida inteira e como é que você vai se lidar com isso? Você é super especialista nisso, aí quando ele entra para o móvel, ele não se adapta direito, porque ele está acostumado com a regra do automóvel, ele não está flexível, ele estava muito ali, sabe, sempre Sim, naquele feijão com arroz do automóvel, sim. e aí rola esse conflito. Essa é a minha opinião, né? Minha opinião em relação a você se especializar. Cara, Uhum. quem quer se especializar, vá a fundo, né? Não, não, Cada um sabe eu nem acho um problema, o cara quer se Eu também especializar, não, quer, não é. mas é que é engraçado quando você fala que culturalmente, até educacionalmente, quando você percebe que você tem designers da sua mesma área, do seu mesmo setor, que é design em si, que os caras eles vão se ultra especializando, né? E a gente briga tanto no país aqui. Isso é uma cultura nossa que eu acho uma cultura legal, de falar, cara, É, design é um só e vamos tentar entender qual a necessidade projetual para realmente aplicar, né? E chamar as pessoas. é, Sobre esse ponto de vista do design, óbvio que você tem, às vezes, o cara que vai operar a máquina ou que vai fazer alguma coisa que é mais específica, é mais assim, é, é normal. Mas sobre o design, que está tentando sempre ser mais amplo, ser mais plural, ser mais transdisciplinar, quando você traz numa ótica assim, você vê que tem algumas travas, algumas coisas que são bobas, assim, puta, como é que o cara não pensou nisso porque ele não quis é, sair da linha ali, ele, mesmo sendo designer, né? não, mas assim, pensando e tentando dar também um outro contexto, e até Uhum, pensando no Brasil, porque foi um caminho que eu fiz, sim, né? Eu era designer e eu estava assim querendo muito fazer uma pós. tá. É, é, e eu gosto de assim, eu gosto de me colocar ou fazer coisas que vão me agregar, assim, fazer coisas por não me agregar, eu fico meio, sabe? É, Porque, é, né, eu estava até porque quando o meu primeiro emprego, ele me deu a oportunidade de fazer um mestrado. legal. Então eu trabalhava na FRJ e eu fazia um mestrado na Tá, FRJ. tá. Só que o meu mestrado ele era atrelado ao meu emprego. Assim, o que eu fazia e o mestrado eram juntos. Sim. Só que eu queria mais. E aí eu saí do meu emprego na UFRJ e eu falei, e eu não via mais função para esse mestrado. Assim, eu não via mais Sentido. É isso, lógico. sentido para Uhum. isso. Mas as aulas que eu peguei no mestrado faziam muito sentido para mim, que foram Perfeito, as aulas de engenharia de produção. perfeito. Então, o que aconteceu? Eu fui e falei, eu preciso fazer um MBA e me especializar, na verdade, para entender mercado, porque o design a gente já entende. Agora, falar o mercado com o Uhum. cliente, Sim. né, falar sobre porque o design é o design, mas a gente tem que falar também do dinheiro, né? Sim, sim, do O que business. banca o O design, business né? é sim, É o lógico. business, né? Então Afinal, então eu falei, vou fazer um MBA voltado para a indústria criativa, né, onde eu tô, mas legal. é entendendo toda essa parte de marketing, entendendo a parte de finanças, entendendo a parte de, Business plan, né? é isso, é entendendo para eu poder falar com um cara que não é designer, só que é o cara que assina um cheque, Sim, sim. Ou né? seja, né, cara, você começou a ter uma mentalidade, aquilo que eu fico batendo na tecla, que é sair das bolhas, né? E Porque isso, assim, não adianta a gente fazer, como é que fala? Pregar, né, a palavra para outros designers, não serve para nada, não né, cara? adianta, para o designer a gente já está fazendo, a gente já consegue conversar. Eu consigo conversar com qualquer designer, Sim. mas aí conversar com um cara que é focado em Excel e em número,
ele não vai entender, a gente não vai falar a mesma língua. E ele também tá pouco se lixando, né, cara? Você, Justamente. na verdade, tem que tentar alinhar o discurso dele, né? Falar, cara, tá vendo É, esse número que você tá mexendo então? É disso que eu tô falando, entendeu? basicamente. Então, É. então, eu fui buscar esse tipo de informação para Que mim legal, cara. de especialização. Esse é o tipo de especialização que eu acho que as pessoas têm que ter. Cross-function com a sua Uhum, profissão, né? É o uhum. cara que é designer tem que ter uma pós em administração, ou o cara que é Sim, administrador e tem uma pós em sim, design, talvez. sim, sim, Para ele pegar as sim. metodologias e juntarem, e isso, cara, te dá um skill de problem solving, assim, muito grande, Muito, sabe? muito grande. Né? Porque você consegue entender já consegue observar várias coisas. E que, eu não sei se você acompanha aquele fórum do World Economy Forum, né? Que é um fórum mundial, e ele fala justamente sobre isso, né? Quais são os principais skills que você tem que ter? Essa questão de problemas complexos, de É, várias coisas que estão com essa habilidade, né? Com essa questão. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, na hora que você está falando que você trabalha bastante na indústria criativa, né? O que que é esse trabalho da indústria criativa, o que que a indústria criativa traz, que você pode dizer para a gente, já que você começou, você é especialista nisso? olha, o que ela traz, assim, a indústria criativa é num formato de onde você, pelo que, né, o que eu entendo aqui, é o Sim, que na criatividade sim, do que você oferece, perfeito. né? É você entender como montar um business plan para uma coisa, para um projeto de design Uhum, ou você quer montar a sua empresa que é voltada para a indústria criativa. Na época eu queria montar uma empresa tá. que era voltada para o designer, Uhum. mas não adianta eu Para o designer, não para o design, para o designer. não, Legal, para o designer, que ou o legal. profissional. Sim, sim. Não era uma empresa de design, De era uma empresa design, era voltar para o para designer. o designer. Então, achei legal isso. Era fomentar o design. Puta, Era animal. tentar ajudar o design carioca na época Aham, a se desenvolver e dar um espaço para os jovens, né, para os novos designers que estão chegando, sim. para poder fazer o projeto deles, né? Uhum. A gente vê muita coisa disso autoral, né? Essa é a Sim, indústria sim. criativa, essa é o cara que está lá fazendo, porra, o quadro dele de fio com lã e não sei o quê, ou o cara que faz uma coisa na laser. Essa é a indústria criativa, é o cara Sim. que está ali. Às vezes o cara não tem espaço para isso, mas ele tem vontade. Exatamente, daí você faz aqueles fomentos que aqui no Brasil tem lá no Pará, a questão da música, você tem É, Bollywood, que é um puta exemplo dentro dessas indústrias criativas, que é você junta um monte de gente que sozinha não ia ter potência, mas junta você pode pagar grandes empresas ou fazer grandes coisas para poder potencializar o mercado, né? Fazer essa economia criativa girar, né? e a economia criativa faz girar muito dinheiro, né? Se Faz, gira você, dinheiro pra caralho. ainda mais se você pega os periféricos Sim, da indústria criativa. sim, sim. Eu via muito isso. Então, é, é, era mais voltado para isso, né? Assim, Aham, essa questão dos estudos e que legal. desse MBA. Que legal. E pegar, assim, para mim, informação, né? Pegar o know-how era o principal. E você, pelo jeito, você curte bastante, assim, o teu, não é, é o que você curte mais produto mesmo ali, assim, né, na veia, né? E como assim? Que sentido? Produto, é Sim, o sim, tangível, o objeto tal. é. É. Não, atira a primeira pedra do designer de produto que nunca fez um layout gráfico, Não, uma atira a identidade primeira pedra, visual, pô. Igual que nunca mas, tomou a decisão projetual por causa do layout, cara. Não é nem é, isso. A gente tá falando mas sobre. realmente, assim, uma coisa que eu sempre me vi fazendo era trabalhar com produto. Eu nunca quis mudar de área, nunca, nunca rolou Sim, aquela assim, pô, acho que eu sim, vou para o X, sim, sim, acho que eu vou sim, para o Y. sim, Nunca, sim, nunca. sim. Era uma coisa que eu falava assim, eu ia para outra indústria, mas eu não ia para essa parte de design, porque não combina comigo, Sim, sim. né? O raciocínio não é esse, né? Tem que ter um É, raciocínio próprio, é, é muito louco isso. Porque você pode usar num trabalho, pode entender, mas aí você chama uma pessoa para te auxiliar nisso. é. Agora, um negócio curioso, né? Por que não? Você acha que faz sentido quando você fala assim, puta, eu queria ajudar os designers? Eu acho isso incrível, né? Que daí você está falando sobre o fomento realmente da profissão para fazer a profissão crescer e É, o de fora olhar para você, né? Eu tô falando das indústrias, as empresas que realmente vão pagar as contas, inclusive do design, pagar o preço certo, justo e tal, do design para isso. No Canadá, você acha que faz sentido você montar esse negócio? Você está buscando montar essa coisa e por que não? não, eu não vejo isso aqui muito necessário, justamente porque o cara sai da faculdade
ele sai da faculdade e ele tem um emprego. E é abraçado pela. Ele tem um mercado para ele. Tá. E às vezes eu não tenho mercado para ele, mas o cara consegue. Eu conheci um estúdio de arquitetura Uhum. que era um casal, era um casalzinho, né? Jovem, até bem mais novo do que eu. Uhum. E eu acho que a moça tinha 2 anos de formada em design, o cara era arquiteto. E aí os caras tinham um espaço já. Eles montaram um estúdio, um espaço com uma router enorme para fazer eles faziam o desenho do interior da loja, mas também faziam os armários, vamos dizer assim, né? Faziam as Os gavetas, planejados. Tá. os planejados, isso. Então, o cara ele teve acesso à router, e a router, no Brasil, você vai ter acesso à router. É inviável. Aí você começa, é impossível. Impossível. Não, a própria impressora 3D aqui já é cara, assim, quando você vai comparar, cara. Entendeu? E é uma porcaria de uma maquininha, tá ligado? E o cara já tinha uma router que trocava a cabeça, tá? Era Sim. automático, sabe? De 5 eixos. Tipo, eu olhei a router, eu fiquei olhando assim, aí ele mostrando que trocava a cabeça, eu falei, gente, que absurdo, né? O cara ele tem esse acesso, por quê? Porque é juros baixos, ele pega um financiamento, ele monta a empresa dele, se ele quiser, facilmente, né? Ele não tem que pagar juros exorbitantes, às vezes ele tem incentivos fiscais que eu desconheço. Então, aqui não faz muito sentido ter essa proposta de, vou querer ajudar o design aqui. Claro, a gente não sabe o dia de amanhã, se eu realmente tiro do papel a minha ideia, mas às vezes não faz sentido, porque é isso. Um cara mesmo que trabalha comigo, é engraçado, a gente faz reunião às vezes, e aí você vê atrás dele, ele tem 3 máquinas de impressora 3D. 3. Aí eu fico assim, e assim, enormes. Sim. E o cara assim, eu faço para fazer hobby. Quem que tem, entendeu? Quem que tem essa disponibilidade de dinheiro para hobby? Cara, é muito louco, né? Eu vejo isso, tipo, nos Estados Unidos, né? Sempre que eu vejo alguns filmes, algumas coisas, os caras, vou fazer o negócio deles, dos próprios caras fazerem as próprias reformas, né? Mas ele fala, os caras fazem lá, porque não faz aqui? Cara, assim, os caras têm serra de disco top na garagem, tem não sei o que lá, tem toda uma mini oficina, tá ligado? Tipo, por hobby, assim. Beleza. Às vezes, aqui tem isso muito, né? O cara cria uma oficina na garagem dele para ele fazer o projetinho. Um cara que trabalhou comigo do marketing, ele foi e falou, tipo, quando ele se mudou, ele foi na Home Depot, né, que é, vamos dizer, Leroy Merlin, comprou madeira, comprou parafuso, ele fez o deck e fez os móveis do deck dele, sabe? Tipo, aí eu fiquei olhando e falei, gente, que maneiro, né? É isso, esse é o acesso que eu quero, que as pessoas têm que ter para poder se desenvolver. Qualquer pessoa, o cara era do marketing, né? Mas pode ter um advogado que quer fazer isso também. Sim. E aqui, você comentou assim das pessoas que fazem reforma, como aqui a mão de obra é muito cara, sim. todo mundo faz a reforma aqui. Todo mundo, eu preciso reformar meu banheiro. O cara vai no YouTube, pega lá o template, o know-how, tem que fazer isso, beleza, vai lá e faz isso e faz sozinho, compra as coisas e faz. Ficou ruim. Ele vai e faz de novo, então, se ficou muito ruim mesmo, aí ele contrata alguém. Porque é muito dinheiro, né? Porque basicamente você paga por todo tipo de serviço, né? Qualquer microserviço. O que tá certo, né, cara? Quando eu paro pra pensar, tá certo, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente sofre, né, no Brasil, ou em alguns países, mas no Brasil, a gente fala sobre o retrato do Brasil aí, né? É que é justamente isso, né? O cliente pede, faz uma alteração, cara, mas vai custar mais 1 hora. Aí o cara não quer pagar justamente esse serviço, sabe? Eu acho que falta uma desvalorização, e eu não tô falando só sobre design, tô falando sobre qualquer serviço. Porque mesmo a gente vem, porque daí vai em uma escala, sabe? Tipo, o piscineiro fala, bota mais faz uma limpeza aí pelo mesmo preço. O cara vai falar, não vou fazer. Eu já boto o cloro a esse preço, agora fazer a limpeza é outro. Isso. E vira cultural, vira um puta problema, porque a gente que trabalha estritamente com serviço, isso pesa muito, cara. Faz um projeto onerar, sabe? Faz a gente, é foda. Isso é foda. Tem um vídeo daquele ator Pedro Cardoso, dele falando, eu não sei se você já viu, ele falando sobre o valor que a gente dá ao intangível, né? Ao know-how das pessoas. Ele fala a pessoa paga 1 milhão no apartamento.
mas ele não paga 5 mil para o cara pintar o apartamento. Só que Sim, o cara não pinta o apartamento igual o maluco, a sim, esse pintor, e ele acha que pagar 5 mil é caro, sim. né? Mas ele está disposto a pagar 1 milhão no apartamento. Fica uma coisa muito... Você não quer pagar pelo serviço, você não valoriza o serviço das pessoas. Você não Eu valoriza acho. essa inteligência que o cara tem. Então, e daí quando a gente começa a falar em economia criativa e essas coisas, vira até, tipo, o Brasil, ele é um país muito forte em questão criativa, assim. Nossa, Eu lembro muito. que uma vez, quando eu trabalhei com a questão de patentes, cara, o Brasil estava assim, entre segundo ou terceiro maior país inventor, entendeu? E Ah, algumas é? vezes ele Nossa. chegava em primeiro lugar com o país inventor. O problema é que as pessoas não têm fomento do governo para poder fazer as patentes. Então, eles têm que É, tirar do próprio bolso. Mas assim, é pau a pau, assim, tem muita coisa de inovação aí dentro disso, de invenção mesmo, a gente fala gambiarra, invenção e tal, e daí você não tem um fomento desse lado, acho que isso prejudica bastante, né? E é um país rico para isso, se você fosse desenvolver e fosse entender, né, cara? E vira, puta, fogo é que eu começo a ver que vira tudo escalonado, né? Porque daí o cara te paga pouco, aí você não pode pagar mais pro cara que tá abaixo, que realmente você não consegue, é, né? é. Eu sofro bastante com isso, inclusive com a empresa, eu sou um cara meio chato para assim, eu não ligo para quanto você vai me cobrar, né? Tipo, você vai me entregar o que você está me falando? Vai, então tá bom, sabe? E É, eu já fui taxado como, você é trouxa. Eu falo, não, não sou trouxa, é o trabalho dele, cara. Eu ganho com isso também, entendeu? com Tipo, eu certeza, fico né? puto quando o cliente ele quer, bota mais isso, cara, mas isso dura mais 8 horas, sabe? É foda, cara. É complicado, com certeza. Eu te entendo. Aqui tem muito, e é muito engraçado essa atitude, né, das pessoas, que é isso, assim, você me contratou para limpar sua piscina, eu vou limpar sua piscina. Mas se você quer que eu jogue cloro, então você vai ter que me pagar mais. Sim, Se você quer que eu faça isso aqui, aqui o tempo é muito valioso, né? O sim, tempo, o sim, serviço é valioso, então as pessoas têm que pagar por isso, né? Não está no seu escopo de trabalho, você não, você quer que eu faça, paga mais, é sim. mais X, mais Y, e não tem muito jeitinho aqui, sabe? Não Uhum. tem jeitinho no sentido assim, pô, A faz aí malandragem, a né? malandragem A que o malandragem. brasileiro Ah, que eu vejo que eu via muito no Brasil, sabe? aham. É isso. Então, o bom do Canadá é isso, que eu, né, da minha perspectiva, Sim, é sim. isso Na aqui, sua porque vivência, né, quando eu cara? faço um Pô. freela, Ah, eu já falo de cara, vai custar X, você quer que eu vou te dar 2 mudanças é, 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 de graça, a terceira você vai me pagar Y. E aí o cara assina lá, assinou, eu não mudo mais, assim. Ele não está errado, entendeu? não, não, não Você não tá, vai, não tá. você não perde o cliente, porque o cara vai e volta depois, sabe? Sim, sim, Então, sim. é isso que é bom. Não, e isso é louco, isso que você falou é muito louco, porque eu já senti dos dois lados, né? Eu sempre brinco que os piores clientes que eu tive foram aqueles que pagaram pouco, né? Que você vai fazer, vou fazer, é o cara que mais enche o saco. O cara que É, paga direito é o que menos enche o saco, teoricamente. Teoricamente não, na prática, né? Nem teoricamente, assim, os que pagavam menos, mas faz uma coisinha a mais, fala, bicho, você não pagou nem por metade disso, tipo, eu tô te dando uma puta do justamente. desconto que eu tô começando, sei lá, quando a gente começa, né? Que é um erro, hoje eu falo para meus alunos, cara, é um erro, cobre, tô fazendo um logo lá, outro dia um aluno, tô fazendo um logo pro tio, cobra pra ele, pô, mas eu tô falando, tio, foda-se, cobra dele, É, cara, é teu trabalho, cara, ele não quer pagar, então você não faz, entendeu? Tipo, justamente. porque Aqui- isso é complexo, cara. tem que muito levar em conta negócio e amigos à parte, né? Assim, Cara, você, mas você sabe que eu acho legal algumas frases, mas eu acho que, cara, quer continuar sendo meu amigo? Vamos fazer um negócio direito, tá ligado? Eu costumo dizer é, isso, porque, tipo, se você fizer um negócio ruim, com certeza eu vou deixar de ser teu amigo, tá ligado? O negócio é você não me pagar direito, ficar me enchendo o saco, é, tá ligado? Sei lá, é muito doido isso. independente se for parente ou não, eu cobro, mas é óbvio, claro, né? Que se for um parente e depende do trabalho, você cobra pouco ou Mas é grande, que mas nem é você que nem para a cobra. empresa, né, cara? A gente vê o tamanho da empresa e vê o Ah, quanto ele não, pode empresa, fomentar um investimento ou não, de acordo com o cliente também. Isso acontece, né? não, Eu, por exemplo, hoje, para fazer um orçamento, alguma coisa, é muito engraçado. Eu falo assim, tá, quanto você tem para investir? Quanto você é mais planejou fácil, investir né? nisso? É assim, às vezes parece até mais direto, mas eu falo, meu, quanto você planejou investir? Porque É, dependendo do quanto você planejou, eu vou te dizer dá, não dá, e eu vou te dizer com o que você tem, o que eu posso fazer por você, justamente entendeu? isso. Sabe? Eu Vamos tenho, escalonar, sabe, esse tamanho. justamente assim, eu fiz uma vez um freela que era basicamente era fazer um brinde de final de ano para uma empresa. Uhum.
E a primeira pergunta que eu falei pro cliente, que era o pai de um amigo meu, era para a empresa dele. Falei, quanto você tem para gastar? Simples, eu só quero saber. Ah, Porque aí ele, mas pode ser isso. Eu falei, não, eu quero saber exatamente é, quanto você quer gastar. Quanto você alocou no budget do seu ano para isso. exato. Porque eu vou pegar esse dinheiro e vou falar, tá, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer. Te dou 2, 3 opções, a gente segue. Que aí todo mundo sai bem. Você paga o que você estava querendo, eu ganho meu dinheiro, e a gente faz um produto que cabe nesse seu bolso aí. É, eu, Perfeito. eu acho isso perfeito, cara. Eu acho que também esse negócio da malandragem, quando você coloca, é isso que é o problema. Porque assim, você fala, não, eu quero saber quanto você tem para poder saber como alocar. E daí, É, quando você fala de business, que você fala que foi importante estudar business, para entender é, justamente isso, entendeu? Ó, teu budget é tal, qual que é o teu, a tua relação, porque tem muito disso. Ah, não, você é mais esperto que ele, eu não vou contar quanto eu tenho. Fala, bicho, a gente não tá fazendo negócio? Isso eu fico puto, às vezes, com um cliente meu, é, e eu converso muito sério. Você não tá fazendo um negócio? Tô. Você tá querendo crescer com isso daí? Cara, me fala quanto você tem para eu saber como você pode agir. Tipo, eu não óbvio. vou olhar para o quanto você tem e falar, vou cobrar a mais ou não. Eu vou falar o quanto pode ser cobrado e quais são as opções que você tem. Porque isso, assim, Justamente. isso afere diretamente. Inclusive, o que eu vou. Porque uma coisa até que eu falava lá no início, agora nem preciso mais tanto falar, mas eu falava muito no início, quando eles começaram a ficar desconfiados, é o seguinte: beleza, eu posso criar qualquer coisa, eu vou criar alguma coisa, você vai ter que produzir na NASA, você vai ficar puto comigo que você não vai conseguir produzir, vai falar que meu trabalho foi uma merda, porque você não soube dar o tamanho Justamente. do que você precisa. Me dá o tamanho que se dá, aí você vai entender que é um trabalho de design, que é, pô, vou É, alocar esse recurso da maneira certa, eu sei quanto tem, eu sei quanto pode fazer. Eu acho que essa que é a lógica, as pessoas têm que, eu acho que esse que é uma coisa que atrapalha muito no Brasil nessas negociações. Todo mundo querer estar é, desperto e falar, não vou contar. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu muito com a gente, quando a gente se formou, logo que a gente se formou, eu fiz FAP, né? E logo que a gente se formou lá em 2000, tinha uma coisa que era assim: nunca conte quem é o seu fornecedor, né? Não conta seu fornecedor. E eu lembro uma vez que a gente estava com um cliente e esse cliente ele falou: pô, mas isso aqui é legal, mas pô, onde é que eu posso fazer? E eu virei e falei: tal pessoa pode fazer para você. Cara, meu sócio ficou puto da vida. Meu, você não conta, como é que você faz isso? Falou: cara, tanto faz. Eu tenho certeza que o cara vai voltar ou vai fazer com o cara vai falar: meu, então cuida lá, vocês cobram 10%, né? Então cuida para mim. E era agencia, isso, né? era batata. E foi engraçado, porque foi bem. Por que eu falei que foi bem nessa virada? Tinha um cara que praticava isso com a gente, que fazia umas peças de acrílico. E ele falava que tinha uma puta de uma fábrica, tal, só que a gente nunca conseguia visitar essa fábrica. Ele fazia umas puta peças animal. Ele conseguia fazer, inclusive, as Charles Imins de acrílico. A gente falava, pô, esse cara tem uma empresa legal. É, Cara, na hora que a gente não ia na fábrica, isso um ano trabalhando com ele, fazendo várias peças, e ele entregando, pô, deixa a gente ir na fábrica, né? Deixa a gente entender, não, um dia vocês vão, eu trazia. Aí uma hora a gente pesquisando, a gente descobriu todos os fornecedores que ele tinha. Na verdade, é, ele repassava, entendeu? é. E daí o Ele cara se queimou, terceirizava. né? E a internet permitiu isso. Se o cara tivesse sido justo, falou: olha, é tanto, eu tenho esse cara, eu ganho 10% para organizar isso, é isso. Bom, não precisa ir longe, né? Todo mundo que vai fazer reforma no Brasil fala: vou fazer por mim mesmo e vai gastar muito com o arquiteto. Cara, o arquiteto te dá a garantia e só vai pagar 10% de comissão. E tua obra vai custar 3 vezes mais se você tentar fazer sozinho. Porque você não vai ter É, tempo de correr atrás de piso, tal, aquela falsa impressão de que você está economizando, né? Eu sempre falo isso com o supermercado. Falsa impressão de tipo, eu vou no supermercado, mas no outro tá mais barato, eu vou pro outro. Aí, quanto tempo você gastou de gasolina, quanto tempo você gastou do seu tempo? É o conceito que eu acho muito bom, que sai muito mais caro pro Steve Jobs, pro Bill Gates, na verdade, Bill Gates, pro Elon Musk baixar para pegar uma nota de $100, do que aqueles 10 segundos dele ganhando, tá ligado? Ele ganha com $1.000, certeza. tá ligado, por segundo. É um negócio assim. É bem isso, é muito doido isso. Isso é Assim, serviço. eu, é, é, eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que é uma mentalidade que as pessoas têm que ter é assim, você tem que ser um problem solver, né? Você tem que Boa. solucionar problema. Sim. Cara, se eu soluciono um problema para o cliente, mas mesmo sem ganhar às vezes, Sim. só assim, pô, como é que eu faço isso? E você só faz a ponte para conectar. Amanhã, quando ele tiver um outro problema, ele vai te chamar Então, e era aí isso. você ganha. É E aí isso. você ganha, aí você tá lá junto e você meio que fideliza um cliente, né? E você Não, tá e ali com o fideliza cara. a rede, né, cara? É, Fideliza a é, rede. é Fideliza a rede de contatos. um grande parceiro, né, quando eu estava no, no Rio, para isso, assim, foi a Makers, né, assim, Hum, eles foram parceiraços, assim, eu
E é assim, a gente abre o jogo, foi isso, olha, makers, eu tenho X mil reais Sim. para fazer isso. Você consegue fazer ele? Pô, ficar puxado. Aí eu falei, pô, peraí, vamos organizar. Mudei o projeto. Sim. Cheguei pro cara e falei, olha, tá aqui. Você consegue adaptar isso? Você bota esse projeto no teu valor e a gente fecha para a gente pegar esse cliente para fazer tudo? Ah, fecha. Então, beleza. E aí foi. E criou relação com o fornecedor, criou relação com o cliente e pronto. Estamos ali, vira e mexe, o cara mandava e-mail. E aí, vamos fazer uma parada, vamos fazer isso, vamos Sim, fazer aquilo. sim. É isso. E a Makers está lá comigo também, sempre que eu preciso de uma coisa, Makers vai e tá presente, né? Vamos dizer assim. Isso é o bom do business, isso é o bom do que eu gosto do negócio, sabe? Aham. Essa honestidade. Eu acho que a gente tá tão, minha opinião, tá? Tá tão, o Brasil, o Rio é tão uma falta de confiança Sim, sim. e a gente precisa de confiança, a gente precisa poder ser honesto entre um ou outro e falar, olha, é isso e é isso. Se eu estou falando para você que eu só tenho 10 mil reais para gastar, eu só tenho 10 mil reais para gastar. Não é porque eu estou querendo, tipo, te dar um golpe, sabe? Sim, sim, sim. As pessoas serem Sim. honestas, que eu acho que aí vai para frente, aí funciona, sabe? Não, isso é muito louco. Eu trabalho muito em parceria com a Criatédia, né? Que é do Marcos Batista e do Felipe. E é engraçado que já alguns projetos já, inclusive o ventilador pulmonar que a gente fez aí ano passado, lançou no começo desse ano. Tem agora um filtro aí que a gente está desenvolvendo para uma grande marca, e tem um outro projeto que a gente vai fazer. E as geladeiras lá atrás, lá em 2013, 2014, que era assim, fez computador também. Era muito engraçado. Lá em 2014, 2013, a gente chegou, o Marcos falou assim, cara, eu vou desenhar o refrigerador, eu vou desenhar o computador na época, que era da pré-microboard, mas é o seguinte, o meu escritório vai desenhar. Existe o escritório do Hulk, que na época era eu só na época, naquela época era só eu. Eu geralmente tinha um estagiário, tinha uma PO, um funcionário. Eu nunca quis crescer mais muito, né, de tamanho. E aí ele falou, então, esse cara é especialista em desenvolvimento e detalhamento técnico, tá? Ele vai tirar a ideia do papel, eu vou criar a ideia, a gente vai trabalhar junto, mas entenda, eu vou te passar um valor, esse valor você vai ver duas empresas, a minha e a dele. Nesse momento você vai me encher o saco, nesse momento você vai encher o saco dele, mas todo mundo vai estar participando. Isso tem acontecido bastante. E é engraçado porque a gente está trabalhando com grandes empresas multinacionais e elas estão aceitando isso. Então está quebrando um pouco, inclusive, daqueles preconceitos do tipo, mas a empresa não vai aceitar, ela quer tudo que englobe. Fala, meu, se você está montando uma equipe de acordo escalonado para resolver o problema dessa empresa, hoje em dia a gente vê muito claramente que a empresa fica muito mais feliz e mais tranquila, Com sabe? De tipo, certeza. já sei com o que falar, tem que fazer reunião de tal coisa? Pô, chama a tal pessoa. Eu lembro que isso era uma puta de uma dor de cabeça lá no começo, lá do escritório, e que a gente trabalhava com perfumaria, mas a gente trabalhava sob o guarda-chuva de uma empresa de gráfico grande pra caramba, que faz prestar para a Natura, que eles não queriam falar que a gente para trabalhar para a Natura por medo, né? Depois isso já desconstruiu tal, porque era aquele medo de tipo, puta, o cara vai achar que eu não faço nada, vai achar que eu sou enrolado. E na verdade é o contrário, a gente vê que é muito ao contrário. E aí acontecia, tipo, bizarrices do tipo, eu lembro uma vez que a gente fez um projeto, mano, pra Natura tal, aí chegou a Natura virou, e a empresa que tava fazendo a reunião. Às vezes a gente ia, mas como se fosse do guarda-chuva da empresa deles. E daí, foi na reunião, eles comentaram lá, falaram, isso aqui de vida é bonito, cara, mas sabe que a gente está investindo agora pesado em pet e tal? O cara falou, não, tranquilo, a gente só fazer de pet, vai ficar lindo e maravilhoso. Aí os caras vieram, meu, tal, não, a reunião foi boa. E o cara comentando sobre a reunião, as modificações e tal. Puta, bacana, a forma, gostou, tal. Tem uma coisa, só para avisar, eles agora vão querer fazer em patch, mas isso é tranquilo. A gente olhou para ele e falou, como assim tranquilo? Eu falei, não, eu vou querer fazer, mas espera aí, era vidro, ele vai fazer em patch? Ele, meu, mas é só manter. Eu falei, não dá, cara, o volume é outro. Mudou totalmente o volume. Tipo, você sai de um negócio que tinha 20 centímetros, um negócio que talvez tenha 12. Não, imagina, eu falei, meu, tipo, ferrou, vê se eles podem aumentar o volume. Pô, assim, eu falei, assim, tipo, que merda, a gente falou, né? Falou, assim, puta, que merda, né? Então, são essas coisas. E daí também perde o telefone sem fio, né? Que é um problemaço. Com certeza, né? Hoje em dia, quando essas empresas têm que resolver esses problemas técnicos, igual o respirador, que a gente foi lá, fez o porcótipo e tal, eles falaram, cara, nessa parte, fala com o Hulk, que o Hulk sabe o que fazer. Né? O Felipe e o Coisa falaram, porque aí ele tá nisso, ele vai saber cada coisinha dessa. Aí os caras ligavam, a gente desenvolvia e ia fazendo essa. Meu, isso fez fortalecer pra caramba, meu. O design,
A gente fala muito do design, né, como um produto físico também, mas o design também está na experiência, né? Na experiência. Então, qualquer coisa relacionada ao design, qualquer coisa é experiência. Sim. Se a sua experiência é ruim, você lembra. E a gente, né, o humano, né, ele guarda mais a experiência ruim do que a boa, né? Isso é comprovado. Então, assim, se você tem uma experiência ruim, você vai lembrar durante muito tempo. Puta, cara, faz 10 coisas certas e uma ruim, ferrou, né? Até isso é que você falou um negócio muito louco, porque eu percebi no longo dos projetos que era uma merda, né? Aquela coisa. Teu projeto começa um cocô, ele tem andamento que é uma bosta, mas aí você chegou no final e entregou tudo bonitinho, entregou assim, o que precisava ser entregue. O cara fala, nossa, vou voltar a ter. E já aconteceu de projeto, alguns projetos que eu peguei, eu faço tudo bonitinho, tá aí no final, o cara decide mudar, ele começa a brigar com você justamente por causa disso. Não, mas só faz uma mudança. Fala, não vou fazer, você tem que me pagar para fazer essa mudança. Óbvio. Não faz sentido. Aí o cara fica puto. E daí ele fala, não foi legal trabalhar. Fala, quer dizer, peraí, no momento em que realmente eu preciso cobrar mais, você tá me criticando, sabe? Esse negócio da experiência é um negócio bem delicado, cara, é foda. Eu tento sempre deixar uma experiência boa, mas você também não pode sacrificar você por essa experiência boa, né? Porque senão... Não, e também depende do que é, né? Depende do que é. Mas é muito louco isso. Cara, a gente deu aí, por incrível que pareça, Luiz, a gente já deu 1 hora. Queria saber se você queria deixar algum recado, falar alguma coisa, falar, galera, mude para o Canadá agora. E sei lá. Fala aí. Não, teu ponto de vista, eu quero saber recado. Assim, prazer falar aqui com você, foi muito maneiro. Eu adoro conversar sobre essas coisas e adoro conversar sobre essas experiências, porque eu vejo muita gente, às vezes tem um certo medo, e, cara, é aquilo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai dar certo. Pode dar merda, pode, mas também pode dar muito certo, pode dar muito legal. Ir pro Vietnã não foi fácil, vir pro Canadá também não foi fácil. Assim, mas o Canadá é maravilhoso. Não é não. Assim, tem seus problemas, tem seus perrengues, mas vale a pena o perrengue. E é uma coisa assim, e o que eu falo LinkedIn, se você quer sair do Brasil, LinkedIn em inglês, e quem quiser se conecta comigo, eu estou aberto para falar com qualquer um. Vai estar aí os canais dele, o LinkedIn dele. Eu tô disponível, me manda mensagem que se eu puder eu vou te ajudar. Eu por mim abrir uma consultoria de graça para as pessoas, só não tenho tempo, esse é o problema. Mas é isso, assim, não fiquem com medo e sigam suas vontades, seus sonhos, assim, não fiquem paralisados, vamos dizer. É isso. Muito bom. Luiz Big Leal, cara, valeu, obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo aí. Obrigadão, cara, foi um puta de um prazer e parabéns aí pela tua jornada, que é do caralho, velho. Aí, Vietnã, chegamos lá. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode sabe, a gente nunca sabe. Pode ser que eu me mude para outro lugar, né? Exatamente. Daqui a 3 anos eu resolvo que eu quero, a oportunidade surgiu. O cara some por 10 anos, por 7 meses, e de repente ele aparece abrindo um escritório em Marte, tá ligado? E Elon Musk, tipo assim, design. É tipo isso, assim. Eu acho que você tem que estar aberto. O problema é que o delay da entrevista vai ser de 7 meses, mas tudo bem. Vai demorar um pouquinho, mas acho que vai. Muito bom, cara. Obrigadão, viu, cara? Parabéns pela jornada aí. Abraço, meu. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira sai o podcast hoje, né? Sai o podcast do Leal. E na segunda-feira, pra quem quer ver a carinha do Mr. Big, tá lá. Valeu, galera, e até a próxima.